Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio oficial do Donos do Pod, com a nossa convidada Vanessa. Bem-vinda, Vanessa. Hello! Então, pessoal, no último episódio, né, que foi o primeiro episódio do nosso episódio piloto, eu e a Nath conversamos sobre a minha experiência de intercâmbio em Dublin, né, que eu estudei 3 semanas lá, e eu fui sozinho e organizei a viagem para Londres também. E no episódio de hoje, seguindo nessa pegada de pessoas aventureiras, nós vamos entrevistar a Vanessa, que também decidiu fazer o intercâmbio de estudo sozinha. Ela ficou 2 semanas em Dublin e hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre como foi essa experiência para ela. Então, Vanessa, primeiramente, bem-vinda, né? E você pode se apresentar, Nada. falar de onde você é, o que você faz. Primeiro, obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz. Meu nome é Vanessa, eu sou arquiteta, moro em Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul. O que mais que eu posso Não, pode falar ser já isso, nesse momento? sem problema. Ah, Mas agora me conta, em que momento que tu decidiu? Nossa, quero ir pra Europa, é isso que eu quero viver, quero ir pra Europa sozinha, tô pronta. Como é que foi esse momento de decisão pra ti? tá. Eu conhecia intercâmbio, eu fazia inglês lá na Wizard, de Gravataí, eu fazia online, e conhecia intercâmbio por intermédio deles, né? Eu achei muito interessante, né, a ideia e tudo mais, mas naquele momento que eu tava fazendo o curso, não veio, assim, à mente já embarcar nessa aventura. Aí, tu foi meu professor, né, a gente se conheceu por Sim. lá, e aí eu te vi fazendo a viagem, né? Eu achei incrível naquele momento, assim, eu disse, meu Deus, eu quero viver isso também. Aí eu tava para me formar no meio do ano passado, né? E aí eu conversei com os meus pais, falei, né? Mostrei toda a ideia, o orçamento. E aí decidi que era a hora, que sempre foi meu sonho, né? Ir pro exterior. E aí decidi que tudo encaixou, tudo bateu. Né, eu já queria, já pensava, né, pro outro ano, assim, um ano antes, mas não tinha Uhum. muito norte, sabe? Aí quando eu Sim. vi tu indo com todo o suporte, quando eu vi todo o suporte, né, que a intercâmbio dava, eu já tinha visto com várias outras empresas o orçamento, mas tu fica meio na dúvida porque tu não sabe, assim, como é que vai ser, como é que Sim. é, quem que é, tá, eu chego lá e como é que vai ser. E aí contigo eu vi, né, toda essa experiência nos stories e comecei a seguir também o perfil deles, comecei a ver, né, toda a credibilidade que eles passavam. Então foi aí que eu decidi que era a hora. Era. Ai, que legal. E sabe que agora, sendo guia, né, muitas pessoas falaram assim, que eu tava com o pé atrás, e daí eu fui pesquisar, pesquisei toda a vida da empresa, e eu acho muito curioso, porque eu conheci a Nath e o Felipe, ainda lá em Gravataí, quando eu morava lá, quando nós todos morávamos lá, e eu lembro que do primeiro grupo deles, eu já tive 3 alunos que foram. Que Acho que legal. foram 2 ou 3 alunos, eu não me lembro. E eu conhecia as pessoas que tinham ido. E eu lembro que eu tava conversando com a minha aluna, com a Heloísa, e ela disse assim: eu vou ir e tal. E eu, nossa, que demais. Aí a Heloísa foi, daí ela voltou, ela me contou da experiência, eu conheci outras pessoas que tinham ido. Aí, olha, eu também, acho que eu também quero. Aí, acho que isso foi no fim de 2018. Foi no início, foi no fim de 2018, início de 2019. Depois daquele mesmo ano eles tiveram mais um grupo, e eu lembro que a Dayana, que também era minha aluna, foi também. Aí eu disse assim, nossa, mais uma aluna que foi. E aí, eu vou ir quando, né? Aí no início, aí a Dayana voltou em agosto. Acho que no início de 2019 eu já fechei o meu pacote assim, tá, eu também quero ir. E depois veio a pandemia e ficou tudo ficou tudo trancado, né? Então, Sim. até eu embarcar, eu ia em agosto de 2020, até eu ir em janeiro de 2022, não se tinha muita informação, e daí as pessoas que tinham ido já fazia, tipo, 2 anos, e daí quando eu fui, Sim. que daí todo mundo viu, tipo, tá, voltou, agora vamos lá, vamos se organizar.
E que daí para pessoas de fora é mais legal, porque eles veem, tá, a empresa agora tá levando mais gente, isso é muito legal, porque eu conheci as pessoas que tinham ido, e a galera que ia comigo, né, que acabou indo em agosto de 2022, eu também conhecia. Então ali entre nós, entre os Sim, donos do mundo, a gente já tava todo mundo, ai, vamos lá, ansiosíssimos, mas é legal porque daí a gente vê que as pessoas de fora, né, começam a ter esse olhar de que vamos lá, vamos ver essa experiência com o intercâmbio. é. Que bacana. Então me conta como é que foi o dia do teu embarque no aeroporto, como é que foi? Porque muita gente fica com medo, né? Por isso que muitos optam por ir, né, com a gente no grupo, onde nós passamos pela imigração, fazemos tudo, nos encontramos em São Paulo e te deixamos de volta em São Paulo. Mas aí, pra ti, como é que foi sozinha? Ah, assim, eu fiquei, né, com medo, óbvio, porque eu nunca tinha viajado sozinha assim. Primeira viagem pro exterior de avião, que eu moro aqui no Rio Grande do Sul, então já fui pro Uruguai, aqui pra Argentina, perto, mas Sim. longe, assim, eu nunca tinha ido. E muito menos viajado sozinha. Então eu tava com medo, claro, né? Minha família, tava todo mundo apreensivo, mas eu sabia que qualquer problema que eu tivesse, eu tinha a Nath, eu tinha todo o pessoal do intercâmbio, eu tinha tu, né, lá, Uhum, caso acontecesse alguma coisa. Tem até uma coisa curiosa, que quando eu tava no aeroporto, eu fiz uma conexão na Alemanha, em Frankfurt, e quando eu tava lá, a Nath, ela tinha já ido meses antes, por esse aeroporto, e aí ela me mandou uma mensagem. Vai, confirma o teu portão uma hora antes do teu embarque, porque esse aeroporto eles gostam de trocar. E foi muito engraçado, porque assim, antes do e-mail do próprio aeroporto chegar para mim dizendo que o portão tinha trocado, a Nath tinha me avisado. Então eu já sim. sabia que o meu portão tinha trocado. Eu lembro que eu até compartilhei no meu history, assim, que eu cheguei lá, portão, né, portão transferido. E eu, ai, pronto, era do outro lado do aeroporto. Ainda bem que Sim. ela tinha me avisado, porque o meio tempo do aeroporto não teria dado tempo, talvez, de eu chegar com Uhum, calma no meu novo portão, né? Eu teria que uhum. ter corrido pelo Corrida. aeroporto. Exatamente, Então os foi muito aeroportos aqui são tranquilo. gigantes. É, e o de Guarulhos, que eu fiz o embarque internacional, a Nath estava lá me esperando. Sim. A Nath e o Vitor. Então foi muito tranquilo. Eles me levaram até o portão, tiraram foto, me deram presente. Foi maravilhoso. Não trocaria por Ai, nada ter tido ai, que todo esse demais. suporte. E agora vamos recapitular um pouco de como é que foi o teu itinerário. Então, tu embarcou de Porto Alegre até Dublin, né? Fez conexão em Guarulhos e em Frankfurt, e daí depois? Eu cheguei em Dublin, já era 5 da tarde, mais ou menos. Uhum, Eu peguei um hotel ali perto do aeroporto. Daí eu fui para esse hotel dormir. uhum, No outro dia de manhã, eu embarquei para Londres, porque eu cheguei lá, era uma quinta-feira. E a minha aula só começava na segunda. uhum. Aí eu fui para Londres, fiquei sexta, sábado e domingo, e aí na segunda de manhã eu retornei para Dublin. Perfeito. E daí depois, e daí de Londres, né? Porque você chegou em Dublin, deu uma olhadinha rapidinho, e daí em Londres a gente tava junto, curtimos bastante, mas me diz, o que que Sim. tu achou de Londres, como é que foi a experiência? Ai, foi maravilhoso, maravilhoso. Não tenho assim, não tenho o que tirar dessa experiência, sabe? Foi incrível. Claro que tu estava comigo, me ajudou horrores, Sim. mas foi muito boa assim essa experiência de ter conhecido, né, um outro local, me enriqueceu muito a minha experiência de ter ido, nem que fosse por 2, 3 dias só para outro Uhum. lugar, foi realmente maravilhoso. Ai, demais. Londres é um filme, né? São os ônibus vermelhos, é aquele clima de Terra da Rainha. Na época ainda era. Não, foi na semana. Não, já não Não, era mais. recém tinha começado a É, ser Terra do Rei. Fazia pouco tempo. é, E perfeito, então. E daí depois na segunda tu chegou na escola, né? Começou a rotina real. Mas aí me conta, o que que você achou da foi. escola, da estrutura, das aulas, dos colegas, dos professores? Ai, foi, foi incrível. Ah, eu estudo inglês já há muitos anos, mas essa experiência, por mais que tenham sido 2 semanas, eu nunca aprendi inglês na minha vida como eu aprendi nessas 2 semanas. É, é uma experiência totalmente diferente, né? Com pessoas nativas. Na escola, grande parte dos meus colegas eram brasileiros, mas a gente Uhum, falava 100% inglês e me ajudou muito, porque acaba que o
o inglês do brasileiro a gente entende mais fácil. Então tinha sempre esse suporte, né, dos colegas pro inglês da professora. Uhum. Mas, em geral, assim, na cidade, com a família que eu fiquei. Então, foi assim, é um inglês totalmente diferente, é uma experiência totalmente diferente. Com certeza, Sim. nessas 2 semanas que eu estive lá, eu aprendi muito mais do que, sei lá, 1 ano de inglês aqui. Uhum. Pois é, isso que eu digo para as pessoas. É importante que elas tenham essa experiência, nem que seja de poucas semanas, porque é enriquecedor, né? E igual. Eu não sei você, igual eu falei no meu episódio que eu, Alisson, não iria morar 6 meses direto sem ter ido antes. Eu acho que é muita coragem. Então, É acho que essa verdade. experiência de 1, 2, 3 semanas enriquece demais para você ver, tipo assim, tá, é isso que eu gosto. Porque tu recém tinha saído da faculdade, né? Então tu tava acostumado ali com o regime de escola. Mas aí quando tu vai, tipo assim, tem hora pra chegar, tem hora da chamada, ah, tem a hora do intervalo, tem um coleguinha, e daí tem prova. Então, tipo assim, volta para aquele ambiente escolar que algumas pessoas às vezes não estão preparadas, né? E eu acho muito legal, Exato. tu também tava saindo da faculdade, né? Tava ainda aquecida ali, mas né, tem gente que às vezes não está preparado, né, para voltar, né, para o ambiente escolar. Sim, sim. Perfeito. Mas aí me conta um pouco da família, como era composta a família, como é que era a casa, alimentação. Uhum. Primeiro, na verdade, a minha família era outra. Aí logo na sexta-feira, eu recebi, né, o material que a família tinha trocado. E Uhum, aí recebi todo o material que eu já tinha recebido da família anterior. Eu fiquei numa região próxima do aeroporto, que acabou facilitando até para acessar, né, o local. uhum, Ah, a minha família era só uma mulher solteira, que trabalhava, né, durante o dia. Ela era um amor, já estava super acostumada, né, com com os ter estudantes. estudantes ali com ela, Uhum. isso, ela recebe muito brasileiro, tanto que eu cheguei na geladeira dela já tinha guaraná. Ela disse que adorava brasileiros, enfim, e ela conversava bastante. Essa Uhum, experiência, assim, de ficar numa host family foi algo, assim, muito diferente e uhum, que eu gostaria, sabe, de ter de novo essa experiência. uhum, Porque é a vida da pessoa, tu entra na vida da pessoa, né, que mora lá. Então, ela não falava português, era absolutamente tudo inglês. uhum. E, nossa, é uma loucura, assim. Só vivendo pra saber como é. Exatamente, isso que eu digo para as pessoas, nem que seja por 1, 2 semanas, é muito legal ficar na Host Family. Porque realmente É, é a rotina de, tipo assim, tu acordar, daí tu prepara o café, e daí tu vai pra escola, e daí tu almoça na escola, daí volta. É, é muito bacana. E a minha Host Family também mudou, né? Eu cheguei também Eu cheguei acho que na sexta, e daí eu ia ficar num hostel, porque a gente só entra na Host Family, pessoal, nos domingos, né? A gente entra no exato. domingo e pode sair até o domingo. Aí eu cheguei na sexta, porque eu voltava mais em conta, e daí eu fiquei num hostel nos 2 primeiros dias, e daí no domingo fui pra Host Family. E a minha trocou nesse meio tempo. Daí na sexta, antes da escola fechar, eles me mandaram a nova Host Family, que era longe, mas foi bacana no sentido de que ah, tipo, Dublin ali no centro é realmente muito brasileiro. E daí quando a gente tá na Host Family, lá no nosso bairro, aí é outra experiência. Eu sempre digo, é outra Dublin. É tipo, tudo diferente. As pessoas falam diferente. Eu sinto que até o inglês é diferente. O inglês, aí tem uma rotina assim, bem de bairro. E daí que tu se sente, nossa, agora eu estou na Europa, eu estou, estou num bairro. Porque no centro é realmente esse negócio de cidade grande, né? De ter tudo, e daí tem mercado brasileiro, e daí tem brasileiro em todo lugar. O que é muito legal, conforta o nosso coração. Mas assim, pra ter a Sim, real imersão assim na cultura, realmente ficar na host family na minha opinião, é essencial. exato. E na tua host family tu acabou ficando sozinha, né? O teu quarto era individual, certo? Isso, eu Uhum, resolvi pegar um quarto uhum. individual.
Ah, perfeito. Porque no último episódio a Nath estava falando, né? Que quem vai ter essa experiência com a host family, você pode fazer algumas escolhas. Por exemplo, quarto individual ou compartilhado. No meu caso, eu peguei compartilhado. E você também pode escolher quantas refeições você quer. Se você quer café da manhã, almoço e janta, todos os dias. Ou se você quer café da manhã e janta, de segunda a sexta, e daí sábado e domingo inclui almoço também. Uhum. Mas é o almoço deles, tipo assim. Ontem eu até tava falando com uma aluna que na Europa não se tem esse costume de ter duas refeições quentes por dia. Então, assim, é Exato. um café da manhã, e daí um almoço meio lanche, e daí uma janta. E daí, e daí é isso. É, a minha host, eu peguei o café da manhã e a janta Uhum, durante a semana e no final de semana as 3 refeições. E era engraçado porque eu levantava de manhã, tomava meu café da manhã, que era uma uhum, delícia. E aí ela já me deixava algumas coisinhas pro almoço, sabe? Tipo um uhum, pãozinho, um docinho, um refri. E eu uhum. ficava, tá, não é isso que eu vou almoçar, né? Não, e o Mas pior é que como não eles era falam, né? Tipo incluso, assim, eu deixei, tipo, um almoço pra ti, e daí tu olha, tipo, um lanche dos pão. Estados Unidos. Mas, claro, não era obrigação dela, ela fazia porque era uma Uhum, querida mesmo. sim. E, e a janta também era super gostosa. Às vezes ela mesma preparava, às vezes ela comprava, tipo, o congelado que a gente tem aqui. Uhum, Mas ela sempre assim me ouvindo. Eu lembro que no início a comida deles é bem apimentada. E ela me uhum, perguntou se eu tava gostando da comida, se não tava gostando. Eu disse: olha, se tu puder não colocar tanta pimenta na comida, porque eu não sou acostumada. E aí, uhum. prontamente, no mesmo dia, ela já não colocou mais pimenta na comida. Foi super querida, sempre me Ainda perguntando se eu bem. tava gostando. Ai, coisa boa. No meu, ela deixava. O café da manhã tinha um armário que podia pegar as coisas lá. E daí ela deixava alguns lanches que a gente levava pra comer no meio da aula. A gente comprava um meal deal pra almoçar. E daí a janta era sempre maravilhosa. Ela fazia assim, uns pratos incríveis. Ela adorava cozinhar. Uma vez eu falei pro marido dela, pro Chris. Nossa, a Michelle cozinha tão bem. E ele disse assim: não vai falar pra ela que senão ela vai ficar se achando aí. Ele disse assim: nossa, tu tem sorte, ela cozinha tão bem. Perfeito. E agora me conta um pouco da cidade de Dublin. O que que você achou do clima, né? Que muita gente pergunta: nossa, é muito frio, como é que é? Do transporte, como é que foi? Uhum. O transporte eu achei muito fácil. Tu coloca ali no Uhum, Google Maps pra onde tu quer ir, ele te mostra todos os ônibus, os horários, o que que tu pode fazer, caminhar mais, andar mais de ônibus. uhum, Achei assim muito boa essa questão de ter, né, tudo ali informatizado e os ônibus também, tu chega nas paradas de ônibus, tem as plaquinhas também sempre dizendo os horários de todos os ônibus que passam uhum, naquela estação, naquele ponto, né, aquela uhum. parada. Eles têm também aquele, é tipo um trem que anda ali na cidade, no Ah, centro. Eu até o peguei pra Luas, ir né? pro. Isso, que eu peguei pra ir pro hostel também, bem Uhum, fácil de se usar. Em relação ao clima, eu cheguei em outubro lá, era outono. Eu fui bem preparada para friozão. E uhum, assim, lá tudo tem muito aquecimento. Então, o primeiro dia eu lembro que eu fui com uma blusa de lã e mais um casacão por cima. E eu passei calor, eu cheguei no ônibus, eu tive que tirar o casaco, tive que tirar a blusa de sim. lã. Então, com o passar dos dias, eu acabei usando só uma blusa, assim, que eu pudesse ficar com ela, Uhum, né, depois. E um casacão uhum. reforçado, né? Porque na rua tem um ventinho gelado, já O nessa vento às época. vezes pinga um pouco, né? Um pouco de chuva. É, exato. Aí, bota também, usei mais bota lá, porque era frio, né? Uhum, Na rua. Mas eu confesso que quando eu entrava nos lugares, eu tinha que tirar o casaco, às vezes passava um pouco de calor, sim, com bota e exatamente. com coisa, porque. Mas assim, blusa de lã no fim eu usei no primeiro dia só, e E depois depois não. ficou na mala, porque não usei. Pois é, pra quem é muito friolento, eu recomendo botar uma blusa, um suéter também, mas assim, eu gosto de usar um casacão e uma camiseta. E daí, tipo assim, se tá É. horrível de frio, que já aconteceu comigo, tipo, no meio do inverno, aí eu botei mais um moletom. Mas aí eu chegava nos lugares, já Uhum. morria de calor, e daí já tinha que segurar,
Porque se eu tô só com o casacão e a camiseta, eu consigo abrir e andar dentro dos lugares ainda tranquilo. Mas se Sim, eu tô mais com o casaco. Então, gente, se é, prepare. Eu lembro que na minha casa tinha o aquecedor, eram duas camas e o aquecedor ficava do lado da minha cama. E eu e meu colega, a gente dormia tipo de calção e camiseta, de calção curto e camiseta, sim, e a gente tinha que dormir com a janela aberta, ou se não, porque o aquecimento era central. Então não tinha como desligar sim, sol do nosso quarto. E a gente também não queria pedir, daí a gente deixava a janela aberta pra gente não morrer de calor. sim, exato. O meu quarto também tava sempre ligado, assim, quando eu chegava de noite. E tinha dias que eu tinha que abrir a janela, porque Uhum. tava bem quentinho. Mas é uma delícia sair do banho com o aquecedor quentinho, ah, é uma maravilha. Ai, sim, maravilhoso. Perfeito. E o que que você mais gostou de Dublin e o que você mais gostou de Londres? O que que tipo, mais chamou a tua atenção? Foi tipo, nossa, isso aqui eu amei aqui. Em Dublin, como eu sou arquiteta, né, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a arquitetura. É uma Uhum, cidade, assim, toda antiga, toda preservada. Bem aquela coisa que tu vê nos filmes, sabe? Aquela uhum, sensação, assim, de eu tô na era, sei lá, medieval. É, sim. a cidade é toda Principalmente ali pelo bonitinha, toda centro, né? limpinha. Sim, é uma graça. É uma delícia Uhum. caminhar, né, pela cidade, pelos parques. Os Uhum. parques também me encantaram muito. Eu sempre recomendo pra galera do grupo, né? Aproveitem em Dublin pra você sair andando sozinho por aí, porque como a cidade é menor, é muito gostoso de fazer isso. Em É, Londres e Paris, são cidades muito grandes. Então, por mais que tu saia andando por aí, tu vai andar dentro de um bairrozinho, assim, uma coisa muito específica. Então, Dublin dá pra te sair caminhando ali pelo Temple Bar, por onde for, curtindo bastante. E exato. de Londres, qual que seria o teu ponto alto? Ai, é a terra da rainha, né? Agora do rei. Então, Sim. aqueles palácios, tudo Uhum. monumental, é encantador também. Exatamente. A Perfeito. variedade de atividades, e tu pode fazer Sim. uma coisa mais passeio de museu, tu pode fazer uma coisa mais de rua, Uhum. parques. É, É uma é uma cidade cidade que zona acho que e agrada é um todo monte mundo. de gente e muita nacionalidade, todos os tipos de É, gente, de comida, de tudo. Isso é realmente muito legal mesmo. E agora, né, entrando no nosso bloco final, com as nossas três últimas perguntinhas, qual conselho tu daria pra Vanessa da época? vai, não, não hesita. Acho que, na verdade, eu não hesitei assim muito na época, Uhum, né? Eu me lembro que eu botei na cabeça, vamos e fui. Não pensei uhum, muito. E eu acho que eu seguiria com esse conselho de uhum. vai. Uhum. Porque daí, às vezes, igual tu falou assim, ah, eu não hesitei, mas às vezes a gente hesita antes, né? E daí depois que a gente bota assim, tá, É, agora eu vou, agora é minha hora. sim. É, teve, né, a época que eu peguei orçamento de outros lugares e já estava pesquisando, já estava pensando para onde que eu ia. Uhum, Naquela época ali eu já deveria, não, tu sabe que né, tu tem referência, tu sabe que vai dar certo, uhum, vai, não fica com medo. uhum, perfeito. E o que que tu acha que essa experiência mais agregou pra você, agora vendo meses depois? Nossa, me abriu pro mundo, né? Me abriu A gente é totalmente pro mundo. picado pelo mosquitinho da É, viagem. agora eu sei que existem milhares de lugares que eu posso ir, que eu tenho que ir. Sim. E Ai, o que inglês, demais. né? O inglês. E Uhum, conseguir ir para fora, mesmo tendo inglês intermediário, conseguir ver que eu consigo ir, sabe? uhum. Sozinha. Dá para se virar, que isso não é, né, um empecilho. Uhum. Passa muita confiança pra gente depois também, né? A gente sente, não, É, agora eu consigo, agora eu também sou cidadão do mundo. exato. Perfeito. E algum plano de próxima viagem? O que você tá Ai, pensando aí no, vários, né? no mosquitinho? Mosquitinho. Sim, eu já tenho alguns lugares da Europa que eu não fui, né? Uhum, Incluindo a França, que eu acabei, como eu não fiz com um grupo, eu não fui, né? Fui uhum, só para Londres e Dublin. E alguns outros lugares próximos, pretendo fazer uma viagem
pela Europa, se tudo der certo ainda esse ano. Ai, E perfeito. o próximo itinerário da intercâmbio, né, para os Estados Unidos, que é o grande sonho da minha vida, é conhecer Nova York. Todo mundo vai realizar junto. A É. Nath tá indo lá ver se tá tudo certo, tá preparando tudo pra gente. A Nath e o Felipe estão lá abrindo as portas a gente É. invadir os Estados Unidos. Ai, que demais. Eu também tô super ansioso, porque muitas pessoas do último grupo já disseram, gente, já tô confirmadíssimo. Já manda a conta, já manda os boletos aí que a gente já vai se organizar. Sim, eu mandei mensagem já para eles, meu nome já tá aí primeiro da lista, né? Acho bom. Então é isso, né, gente? Fiquem todo mundo atento, né? Quem tem interesse em ir pra Europa, já temos, né, os grupos de 13 e de 20 dias ativos, né, para o próximo ano. Temos janeiro e temos agosto, né? Pra quem gosta do frio em janeiro, pra quem gosta do calorzinho em agosto, e temos o roteiro alternativo em abril, né, de Roma, Berlim, Roma, Berlim, Madrid e Barcelona. Então, para curtir algumas outras cidades aqui na Europa também. E Estados Unidos aí vindo em 2025, a partir de junho já teremos o roteiro prontinho para vocês já se prepararem, já saberem, ó, quando que eu vou ir para os Estados Unidos. Perfeito, então. Muito obrigado, Vanessa, pela tua presença aqui no nosso Donos do Pod. Foi muito bacana reviver, né, essa Obrigada. viagem contigo. Nós vivemos uma parte juntos dessa viagem em Londres Ai, e foi muito foi. bacana reviver e conversar contigo. E te esperamos, né, agora nos nossos próximas viagens aí, pra você conhecer muita Com gente certeza. bacana também nos grupos. Então tá, gente. Obrigada e vejo vocês nos próximos grupos. Até mais, obrigado pra todo mundo que assistiu esse episódio, e na semana que vem teremos mais um Dono do Mundo para compartilhar aqui as experiências de viagem com vocês. Até mais, pessoal!